Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual momento vocês estão assistindo essa videoaula, mas sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo online do curso de formação de agentes de reflorestamento. Eu sou a instrutora Georgia Rocha, eu sou engenheira florestal e na aula de hoje vamos falar sobre segurança do trabalho aplicada às atividades florestais, né? Então, esse é um tema muito importante porque trabalhar com floresta envolve muitos riscos, mas ao mesmo tempo é um trabalho essencial, né, para o meio ambiente. E a ideia da aula de hoje é que vocês entendam os principais perigos envolvidos nesse tipo de atividade e o que pode ser feito para evitar alguns acidentes e conhecer melhor os conceitos da matéria de segurança do trabalho, né? Até porque acidente de trabalho não é uma coisa ao acaso, como na maioria das vezes a gente costuma pensar, né? Então, o acidente ele pode acontecer por falta de informação, falta de treinamento ou de prevenção. Então, após essa breve introdução, né, vamos começar a nossa aula. Então, eu acredito que alguns já tenham escutado esse termo segurança do trabalho e outros provavelmente não, e tudo bem, não tem problema, porque eu vou explicar para vocês, tá? Então, a segurança do trabalho, ela é aplicada a todos os tipos de trabalho, sem exceção, tá? Existe a profissão de técnico em segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, que nesse caso você faz a sua graduação, né, em qualquer engenharia e depois vai realizar uma pós-graduação para se especializar. E também temos a graduação em segurança do trabalho, que é uma novidade, né? E é no formato de tecnólogo. E para quem não sabe, eu vou explicar a diferença geral entre um curso de técnico, um tecnólogo e uma graduação que pode ser bacharel e licenciatura, tá bom? Então, em resumo, o curso técnico ele é aplicável para os estudantes de nível médio. Então, eles precisam ou estar cursando ou terem já cursado, né, finalizado o ensino médio. Já o tecnólogo é um tipo de graduação de nível superior e é uma formação que a gente pode dizer que ela é mais rápida e prática, né? Focada em uma área específica do mercado que tem duração entre 2 a 3 anos. E aí, um outro exemplo de curso superior nesse formato também é o tecnólogo em gestão ambiental. E aí, o bacharel também é de nível superior, porém com uma formação mais ampla e aprofundada. E aí vai ter uma duração entre 4 e 6 anos, e isso vai depender do curso, se é uma engenharia, se é uma biologia. E aí a gente também tem, para finalizar aqui essa explicação, nesse parêntese que eu estou abrindo, a licenciatura, que também é de nível superior, e é uma formação para quem quer dar aula, principalmente no ensino fundamental e ensino médio. Então, a licenciatura é para atuação profissional como professor ou professora, e a gente também tem os cursos de bacharel, né, em matérias que a gente também tem licenciatura. Um exemplo seria a biologia e a geografia. Mas no caso específico de segurança do trabalho, nós temos o técnico, como eu já expliquei, que é curso técnico junto com o ensino médio, o tecnólogo, que é um tipo de graduação, e a engenharia de segurança do trabalho, que já seria um curso especializado para engenheiros para pós-graduação. Então, eu espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida sobre esse assunto ou qualquer assunto da aula, tá? Vocês podem deixar nos comentários e quem for meu aluno no formato presencial pode levar para a sala de aula também. Então, voltando, né, para o nosso tema de aula, a gente pode dizer que a segurança do trabalho é um conjunto de medidas que vai ter como objetivo proteger a saúde física e mental dos trabalhadores, prevenindo acidentes e doenças ocupacionais. Então, vai envolver o uso de equipamentos adequados, organização do ambiente, capacitação, respeito às normas legais, tá? Porque, como eu mencionei anteriormente, a gente costuma pensar que acidentes são ao acaso ou são azar, mas na verdade, em quase todos os casos, eles poderiam ser evitados, né? Com planejamento e atenção e seguindo, respeitando as normas. Então, quando falamos em segurança, estamos falando de preservar vidas, manter a produtividade e respeitar o trabalhador.
E aí, pensando um pouco na questão, né, da área florestal, a gente pode deduzir que nesse setor as atividades de roçada e de uso com motosserra estão entre as que mais causam acidentes, né? Então, por isso, quanto mais a gente conhece os riscos, mais seguro o trabalho se torna. Então, né, aqui nessa parte de introdução, tem uma coisa que eu acho muito importante, que é o histórico, né? De onde veio, quem pensou, quem fez o quê e quando. Então, eu separei esse vídeo para vocês. Tem também o link desse vídeo na descrição aqui desse vídeo, tá? Então, vamos assistir esse vídeo super interessante sobre a questão do histórico da segurança do trabalho no Brasil e no mundo. Parte da história da segurança do trabalho. Antes mesmo de conhecermos a história, precisamos primeiro saber que a segurança do trabalho pode ser entendida como um conjunto de medidas e ações que devem ser adotadas, tais como medidas técnicas, administrativas, médicas e, sobretudo, educacionais e comportamentais, visando minimizar os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. A principal finalidade da segurança do trabalho é proteger a integridade física e a capacidade laboral do trabalhador no seu ambiente de trabalho. Na civilização greco-romana, Aristóteles cuidou das enfermidades dos mineiros e tentava evitá-las. Ele é considerado um dos homens mais importantes na história da medicina e foi pioneiro em descobertas, entre elas a identificação na origem das doenças relacionadas ao trabalho com as minas de estanho. O trabalho desenvolvido por Aristóteles contribuiu para a base de estudos de muitos profissionais da medicina ao longo dos séculos. Século XI ao século XVI, Avicena, 980-1037, se preocupou com a questão do saturnismo, intoxicação que ocorre em atividades relacionadas com exposição elevada ao chumbo. Ele diagnosticou que as cólicas que trabalhadores que trabalhavam com pintura sentiam eram em virtude da exposição ao chumbo. Georgius Agricola, 1494-1555. O pesquisador alemão George Bauer publicou o livro chamado De Re Metallica, no qual apresentava os problemas relacionados à extração de minerais e à fundição da prata e do ouro, com destaque para uma doença chamada asma dos mineiros, que nos dias de hoje é tratada como silicose, doença pulmonar caracterizada pela formação de tecido cicatricial causada pela inalação de poeira de sílica por anos seguidos. Os pulmões perdem sua característica elástica, requerendo mais esforço para respirar. É uma das mais antigas doenças ocupacionais. Século XVI, Paracelso, 1493-1541. Estudou as afecções dos mineiros. Ele divulgou seus 1567 estudos relacionados às doenças pulmonares que matavam os jovens mineiros da região de Schöneberg, entre a Saxônia e a Boêmia. 1700, Bernardino Ramazzini, 1633-1714, publicou sua obra As Doenças dos Trabalhadores. Revolução Industrial. Em torno de 1760, surge a Revolução Industrial na Inglaterra, com o aparecimento das máquinas de tecelagem movidas a vapor, tear mecânico. O artesão e sua família passam a trabalhar nas fábricas. Podemos dividi-la em três fases: 1760 a 1830. Se ateve praticamente a Inglaterra. Surgiram as primeiras máquinas movidas a vapor. 1830 a 1900. Difundiu-se pela Europa e América. Surgiram novas formas de energia, hidrelétricas e novos combustíveis, gasolina. 1900 em diante, várias inovações surgiram: energia atômica, meios de comunicação rápida, produção em massa. 1802, o parlamento inglês, através de uma comissão de inquérito, aprovou a primeira lei de proteção aos trabalhadores, Lei de Saúde e Moral dos Aprendizes,
estabelecendo o limite de 12 horas de trabalho dia, proibindo o trabalho noturno. Obrigava os empregadores a lavarem as paredes das fábricas 2 vezes ao ano e tornava obrigatória a ventilação desses locais. 1831. Na Inglaterra, uma comissão parlamentar de inquérito elaborou um cuidadoso relatório que concluía da seguinte forma: diante dessa comissão parlamentar, desfilou longa procissão de trabalhadores, homens e mulheres, meninos e meninas, abobalhados, doentes, deformados, degradados na sua qualidade humana. Cada um deles é clara evidência de uma vida arruinada. Um quadro vivo da crueldade humana do homem para com o homem. Uma impiedosa condenação imposta por aqueles que, detendo em suas mãos poder imenso, abandonam os fracos à capacidade dos fortes. 1844, 1848. A Grã-Bretanha aprova as primeiras leis específicas de segurança do trabalho e saúde pública. 1883. Em Paris, na França, Émile Miller fundou a Associação de Indústrias contra os Acidentes de Trabalho. 1897. Na Inglaterra, logo após o incêndio em Cripplegate, foi fundado o Comitê Britânico de Prevenção, e nessa época iniciou-se uma série de pesquisas relativas a materiais aplicados em construções. 1919. Criação da OIT, Organização Internacional do Trabalho. O Brasil é membro fundador. 1930. Nos Estados Unidos, foi lançada a primeira lei sobre indenização aos trabalhadores, e ela era limitada ao empregador e trabalhadores da esfera federal. Parte da história da segurança do trabalho no Brasil. 1891. A preocupação prevencionista teve início com a lei que tratava de proteção ao trabalho dos menores, em 23 de janeiro de 1891. 1919. Criada a Lei número 3.724, de 15 de janeiro de 19, primeira lei brasileira sobre acidentes de trabalho. 1930. A chamada Era Vargas começa e os principais efeitos foram aumento da população urbana devido ao êxodo rural, devido à crise do café e consequente aumento da mão de obra nas áreas urbanas. Importações reduzidas por efeito da Segunda Guerra Mundial. Isso favoreceu o crescimento industrial do país e aumentou a concorrência no mercado interno. Aumento das exportações. Com o mundo ainda se recuperando da guerra, o Brasil viu um caminho livre para vender mais para os demais países. 1941. Em 21 de abril de 1941, empresários fundam no Rio de Janeiro a ABPA, Associação Brasileira para a Prevenção de Acidentes. 1943. CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, foi aprovada pelo Decreto número 5.452 em 1º de maio de 1943. Entrou em vigor em 10 de novembro de 1943. Foi um instrumento jurídico que organizou a legislação trabalhista no Brasil. 1944. Decreto-Lei número 7.036, de 10 de novembro de 1944, promoveu a reforma da Lei de Acidentes de Trabalho, um desdobramento que contava no capítulo 5 do título 2 da CLT, objetivando maior entendimento à matéria e agilizar a implementação dos dispositivos da CLT referentes à segurança e higiene do trabalho, além de garantir a assistência médica, hospitalar e farmacêutica aos acidentados e indenizações por danos pessoais por acidentes. Este decreto-lei, em seu artigo 82, criou a CIPA. 1953. Decreto-Lei número 34.715, de 27 de novembro de 1953, instituiu a SPAT, Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho, a ser realizada na 4ª semana de novembro de cada ano. Também em 1953, a Portaria 155 regulamenta e organiza as CIPAs e estabelece normas para seu funcionamento. 1955.
criada a Portaria 157, de 16 de novembro de 55, para coordenar e uniformizar as atividades das SPAT, constando a realização do Congresso Anual das CIPAs durante a SPAT. O título do Congresso passou em 1961 para Congresso Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, CONPAT. A inclusão do CONPAT ocasionou a proliferação de congressos e outros eventos. 1960. A Portaria 319, de 30 de dezembro de 1960, regulamenta o uso dos EPIs, equipamentos de proteção individual. 1966, criada conforme Lei número 5.161, de 21 de outubro de 66, a Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, atual Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, em homenagem ao seu primeiro presidente, hoje mais conhecida como Fundacentro. A criação da Fundacentro foi sem dúvida um dos grandes feitos na história da segurança do trabalho e, a partir de ações da entidade, a segurança do trabalho pôde avançar de forma significativa. 1967. A Lei número 5.316, de 14 de setembro de 1967, integrou o seguro de acidentes de trabalho na Previdência Social. Também em 1967, surge a Sexta Lei de Acidentes de Trabalho e identifica doença profissional e doença do trabalho como sinônimos e os equipara ao acidente de trabalho. 1972. Decreto número 7.086, de 25 de julho de 1972, estabeleceu a prioridade da política do PNVT, Programa Nacional de Valorização do Trabalhador. Selecionou 10 prioridades, entre elas a segurança, higiene e medicina do trabalho. A Portaria 3.237 do MTE, de 27 de julho de 1972, criou os serviços de segurança, higiene e medicina do trabalho nas empresas. Foi o divisor de águas na história da segurança do trabalho. Acabava a fase do profissional espontâneo. Entrava em cena os profissionais e os legalmente constituídos. Esta portaria criou os cursos de preparação dos profissionais da área. 1974. Iniciados, enfim, os cursos para a formação dos profissionais de segurança, higiene e medicina do trabalho. 1977. A Lei número 6.514, de 22 de dezembro de 1977, modificou o capítulo 5 do título 2 da CLT. Convém ressaltar que essa modificação deu nova cara à CIPA, estabeleceu a obrigatoriedade, estabilidade, entre outros avanços. 1978. Criação das NR, normas regulamentadoras, aprovadas pela Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, do MTE, aproveitando e ampliando as portarias existentes e atos normativos adotados até na construção da hidrelétrica de Itaipu. Na ocasião, foram criadas 28 NRs. Essa portaria representou um dos principais impulsos dados à área de segurança e medicina do trabalho nos últimos anos. 1979. Em virtude da carência de profissionais para compor o SESMIT, a Resolução número 262 regulamenta a criação de cursos em caráter prioritário para esses profissionais. 1983. A Portaria número 33 alterou a norma regulamentadora de número 5, introduzindo nela os riscos ambientais. 1985. A história da segurança do trabalho teve algo interessante nessa data. A Lei número 7.410, de 27 de novembro de 1985,
oficializou a especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho e criou a categoria profissional de Técnico em Segurança do Trabalho, até então os únicos profissionais prevencionistas não reconhecidos legalmente. 1986. A Lei nº 7.498/86 regulamenta as profissões enfermeiro, técnico em enfermagem, auxiliar de enfermagem. 1986. A Lei nº 9.235, de 9 de abril de 86, regulamenta a categoria de técnico de segurança do trabalho, que na década de 50 eram chamados de inspetores de segurança. 1990. O quadro do SESMIT NR4 é atualizado. O SESMIT, a partir de então, é formado por 1. Engenheiro de segurança do trabalho. 2. Médico do trabalho. 3. Enfermeiro do trabalho. 4. Auxiliar de enfermagem do trabalho. 5. Técnico em segurança do trabalho. 1991. Lei 8.213/91. Estabelece o conceito legal de acidente de trabalho e de trajeto, e nos artigos 19 a 21 e no artigo 22, também estabelece a obrigação da empresa em comunicar os acidentes do trabalho às autoridades competentes. Foi posteriormente alterado pelo Decreto número 611, de 21 de julho de 1992. 1994. A NR9, que se chamava Riscos Ambientais, passou a se chamar PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. 2001. Entra em vigor a Portaria número 458, de 4 de outubro de 2001, e fica proibido a partir de então o trabalho infantil no Brasil. 2009. O termo ato inseguro é retirado do item 1.7 da norma regulamentadora 1. 2012. A presidente do Brasil, Dilma Rousseff, institui através da Lei nº 12.645, de 16 de maio de 2012, o dia 10 de outubro como o Dia Nacional de Segurança e de Saúde nas Escolas. 2019. O governo do presidente Jair Bolsonaro extingue o Ministério do Trabalho através da medida provisória número 870. O Ministério do Trabalho e Emprego, até então, era a entidade ministerial responsável pela fiscalização do trabalho. Atualmente, é a Secretaria do Trabalho, pertencente à pasta do Ministério da Economia. Então, pessoal, eu trouxe esse vídeo para vocês, porque ele é muito interessante e é extremamente relevante para compreendermos como a segurança do trabalho evoluiu ao longo do tempo. Então, entender esse histórico permite reconhecer os avanços conquistados, os desafios enfrentados em diferentes épocas e, principalmente, valorizar as legislações que hoje protegem a saúde e a integridade dos trabalhadores, né? Então, conhecer o passado é essencial para a gente aplicar melhor as normas no presente e contribuir para os ambientes de trabalho mais seguros e mais justos. Então, falando um pouquinho aqui, né, sobre normas e legislação, como citado no vídeo, as principais leis que regem a segurança do trabalho no Brasil tem como objetivo garantir condições seguras e saudáveis para os trabalhadores. Então, a base legal está na consolidação das leis do trabalho, a CLT. Então, a gente sempre escuta, até virou gíria, né? Então, acredito que alguns não saibam o significado da sigla. Então, vamos descobrir agora, né? Então, CLT seria a consolidação das leis do trabalho, que reúne os direitos e deveres nas relações de trabalho, em especial a Lei 6.514, de 1977, que alterou a CLT para incluir os dispositivos específicos sobre segurança e medicina do trabalho. E aí reforçou a obrigatoriedade de medidas de proteção à saúde e à integridade física dos empregados. E a gente também tem, né, as normas regulamentadoras, as famosas NRs, que são diretrizes específicas que estabelecem alguns requisitos mínimos de segurança e saúde
de diversas atividades. Então, atualmente, nós temos 38 NRs contribuindo como temas como proteção, primeiros socorros, transporte de produtos perigosos, entre outros diversos assuntos importantes. E aí eu separei algumas NRs que podem ser aplicadas às atividades florestais, né? Quais atividades seriam essas? Como, por exemplo, né, a coleta de semente, produção de muda, a restauração ecológica e a silvicultura. E aí nós temos, né, a NR1, tá? A primeira NR que eu trouxe para vocês. E essa NR, ela se aplica a todas as atividades econômicas, né? Então, incluem-se as florestais, ou seja, ela é obrigatório para qualquer tipo de empresa ou empregador independente do setor. Então, a NR1 ela exige a elaboração do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, que substituiu o antigo PPRA da NR9, né? E é a base para a gestão de segurança e saúde ocupacional, incluindo mapeamento e controle de riscos ambientais. A gente também tem a NR6, que fala sobre equipamentos de proteção individual. Então, já reforçamos muito isso com vocês, tanto na aula teórica quanto nas aulas práticas. E essa NR6, que fala dos EPIs, ela define obrigatoriedade, fornecimento e uso adequado desses equipamentos de proteção individuais em atividades florestais e outras atividades também, tá, pessoal? Então, capacete, luva, perneira, protetor auricular. A gente vai ver mais em detalhes, né, sobre os EPIs ainda nessa aula um pouquinho mais para frente. Temos também a NR7, né, que traz o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, e aí ela vai estabelecer o acompanhamento de saúde dos trabalhadores expostos a riscos. Quais riscos, né? Calor, ruído, esforço físico e os agrotóxicos, né, os agroquímicos, que a gente usa nas atividades florestais. A gente também tem a NR9, que traz o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, né, que foi substituído na NR1, e é usada para identificar e controlar os riscos ambientais, como os agentes químicos, físicos e biológicos, tanto no ambiente florestal quanto em outros ambientes também, tá, pessoal? Só estou dando um pouco de ênfase aqui, já que a nossa aula de hoje está tratando das atividades florestais. A gente também tem NR12, que é a segurança do trabalho em máquinas e equipamentos, e aplicam-se, né, às máquinas florestais, os skidder, tratores e entre outros, para as atividades principalmente de silvicultura econômica, e também trata da proteção de partes móveis, né, sistemas de parada de emergência, capacitação e manutenção dessas máquinas e equipamentos. Temos também a NR15, que é sobre atividades e operações insalubres, né, vai se aplicar quando há exposição a um calor excessivo, ruídos, agente químico, né, como solventes e defensivos agrícolas, podendo caracterizar adicional de insalubridade. Já a NR20 fala sobre inflamáveis e combustíveis. Aplica-se se houver armazenamento e manuseio de combustíveis em campo, né? Um exemplo, o combustível que vai abastecer as máquinas e motosserras para as atividades florestais. Também temos a NR23, né, a proteção contra incêndios. Então, é importante em áreas florestais suscetíveis a queimadas ou que operam com combustíveis, né, e motosserra a combustão. Né, a NR15 e a NR20, a gente acabou de falar também. A gente tem a NR21, trabalho a céu aberto. Então, essa norma é bastante genérica, tem apenas um artigo curto que diz que os locais de trabalho a céu aberto devem oferecer condições de conforto e segurança compatíveis com o tipo de atividade realizada, né? A gente pode é, atrelar essa NR a todas as atividades florestais, né? A gente faz na floresta, a gente faz a céu aberto, né? Ela não tem
exigências específicas, mas ela existe. E a NR23, que é a proteção contra incêndios, é importante em áreas florestais, né, suscetíveis a queimadas. Então, a gente chega na NR principal para o setor florestal, tá, pessoal? NR 31 fala de segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. Então, essa é a mais específica, né, para as atividades florestais. Ela vai regular aspectos como o uso de EPIs, condições de trabalho em campo, ergonomia, proteção contra os agentes químicos, transporte de trabalhadores e máquinas. Vai incluir regras sobre o trabalho com motosserra e as atividades de colheita e manejo florestal, tá? Então, conhecemos as NRs, vimos um pouco da introdução de engenharia de segurança do trabalho. E uma parte importante também dessa aula é a gente definir alguns conceitos, tá, pessoal? Então, o primeiro deles seria o acidente de trabalho, que vai ser toda ocorrência que é inesperada, que provoca uma lesão corporal, perturbação funcional, ou pode chegar até a morte do trabalhador, tá? Ocorrida durante o exercício de sua atividade profissional ou no trajeto entre a residência e o local de trabalho. Então, esse acidente pode gerar perda ou redução da capacidade laboral, e essa perda ela pode ser temporária ou permanente. Então, temos o acidente de trabalho, que é diferente da doença profissional ou doença ocupacional, tá bom? Então, essa doença seria aquela que ela é causada diretamente pela natureza da atividade exercida pelo trabalhador, ou seja, está relacionada ao exercício contínuo de determinada função, tá? E um exemplo clássico são as lesões por esforço repetitivo em atividades que exigem movimentos repetitivos. E aí, um exemplo, a gente pode pensar, né, no exemplo da roçadeira, né? São movimentos repetitivos durante, né, a função do trabalho, pode ter algum problema de coluna, enfim, seria caracterizado como doença ocupacional. Já a doença do trabalho, ela é, diferentemente da doença ocupacional, é provocada ou agravada pelas condições ambientais em que o trabalho é realizado, sem que haja uma relação direta com a atividade em si. Por exemplo, alguns problemas respiratórios decorrentes à exposição contínua de poeira ou agentes químicos no ambiente laboral. Lembrando, quando eu falo aqui sobre condições ambientais, eu não estou falando sobre condições climáticas. E quando eu falo de condições ambientais, também não é a condição do meio ambiente vegetal, tá? Estou falando das condições ambientais como meio ambiente caracterizado pelo todo, né? O ambiente de trabalho. E aí nós temos também os riscos ocupacionais, que são todos os agentes ou situações presentes no ambiente de trabalho que podem comprometer a saúde e a segurança do trabalhador. Então, esses riscos, né, eles têm umas classificações que a gente vai ver na aula um pouquinho mais para frente. E aí tem também a questão da ergonomia, tá? Então, na prática, ela vai ser o conjunto de regras e procedimentos que estudam a organização do ambiente de trabalho e as interações entre o homem, as máquinas e os equipamentos. Então, o objetivo é reduzir riscos, né, atuando nas condições do espaço físico da empresa e a organização dos processos corporativos. E aí eu trouxe, inclusive, essa imagem para mostrar para vocês que a segurança do trabalho está em tudo. Então, esse trabalho que eu estou realizando aqui agora, essa atividade que eu estou realizando aqui agora, também se enquadra. Então, eu estou sentada no computador dando aula para vocês, então tem uma posição correta que a minha coluna precisa ficar, né, sentada na cadeira para poder ficar no computador. Então, isso a gente fala, né, que essa questão desse conjunto dessas regras da minha postura, de como eu devo sentar, está ligado diretamente à questão da ergonomia. E aí temos mais alguns conceitos, né? Perigo e risco, tá? Então, o perigo, ele é a fonte ou situação com potencial de causar dano, né? Como lesões, doenças ou prejuízos ao meio ambiente e ao patrimônio.
Então, um exemplo seria um cabo elétrico desencapado, seria um perigo, porque ele tem potencial de causar choque. Guarda esse exemplo. E aí a gente tem o risco, que é a probabilidade, a chance de que o perigo realmente cause um dano, considerando a exposição e medidas de controle existentes. Então, exposição e medidas de controle existentes também é algo importante, grava na cabeça. Então, vamos usar o primeiro exemplo, né? Um cabo elétrico desencapado, ele é um perigo porque tem potencial de causar um choque elétrico. E aí, se esse cabo elétrico desencapado, ele está em uma área isolada e sinalizada, esse risco vai ser baixo, porque a exposição é baixa e as medidas de controle existentes também. Agora, se esse cabo elétrico desencapado ele está em uma área movimentada e sem sinalização nenhuma, o risco é alto. Então, a questão da probabilidade do risco ser alto ou baixo vai depender dessa questão da exposição às medidas de controle, né, que vão depender de cada situação específica. Então, a gente pode dizer que o risco é igual ao perigo mais a exposição, tá? Então, um exemplo, o perigo seria a altura e o risco seria a queda. Então, nas atividades florestais, por exemplo, seria a questão, talvez, da coleta de sementes em uma árvore que esteja muito alta. O profissional vai precisar fazer uma escalada arbórea para coletar essa semente. Outro exemplo seria o perigo, né, de uma queimadura e o risco de uma superfície quente. Então, um combate ao incêndio florestal, alguma coisa do tipo. E aqui a gente tem os nossos tipos de risco, tá? Então, essa coloração não é para ficar bonitinho, tá? Essa coloração são indicativos da engenharia de segurança do trabalho. Então, o risco químico seria vermelho, que é a exposição, né, de poeiras, fumos, névoas, neblina, gases, vapores e substâncias, compostos ou produtos químicos. Já o risco físico, né, que é a cor sinalizado pela cor verde, é o risco de ruídos, vibrações, radiações, né, frio, calor, umidade, pressões anormais também, por exemplo. Já o risco biológico, né, em marrom, é a questão da exposição a vírus, bactérias, protozoários, fungos e parasitas no geral. O risco ergonômico amarelo, né, é a questão do esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, exigência de postura inadequada, né, imposição de ritmos excessivos, trabalho em turno e noturno, jornadas de trabalho prolongadas, monotonia, repetitividade e outras situações causadoras de estresse, tanto físico quanto mental, tá? Então, a gente está falando de engenharia de segurança do trabalho, a gente também pensa na questão da saúde mental. E o risco mecânico ou de acidente, né, sinalizado pela cor azul, tem a ver com a questão do arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou até mesmo com defeito, uma iluminação inadequada, eletricidade inadequada, probabilidade de incêndio, explosão, armazenamento inadequado, os animais peçonhentos, que a gente tem bastante também nas atividades florestais e outras situações de risco, né, que podem contribuir para a ocorrência de acidentes. E aí, por exemplo, nesse arranjo físico inadequado, a gente poderia pensar num viveiro, né? Então, como é um viveiro de produção de mudas florestais? Então, como os canteiros eles estão é, alocados nesse viveiro. O canteiro, ele é no chão, o canteiro, ele é suspenso, né? Onde as máquinas estão guardadas, os equipamentos têm proteção, não tem proteção, as ferramentas, foi feita a manutenção. Então, né, é mais um exemplo aí da gente ver no setor florestal, tá? E aí a gente entra também na questão da avaliação de riscos. Então, essa avaliação ela vai envolver a identificação e análise de perigos presentes no ambiente de trabalho
E essa prática faz a gente ter um diagnóstico, que a gente vai poder priorizar as ações de controle e minimizar os riscos à saúde e segurança, né, dos colaboradores, dos trabalhadores. Nós também temos, né, os métodos de prevenção no ambiente de trabalho, né? Eles vão envolver um conjunto de ações planejadas para evitar acidentes e proteger a saúde dos trabalhadores. Então, entre essas ações, a gente pode destacar as medidas administrativas, os controles de engenharia, o uso dos equipamentos de proteção individual, que a gente vai falar bastante, sempre apertando nessa tecla, porque é muito importante. E a aplicação combinada dessas estratégias é fundamental para reduzir a exposição a perigos e manter a segurança, né, das atividades e garantir um ambiente mais saudável, tá? E essas medidas de segurança no trabalho, elas são indispensáveis para a gente preservar a integridade física e mental dos trabalhadores. Então, pessoal, às vezes parece que a gente está focando na questão física, mas tudo isso está interligado com a questão da integridade mental também, tá? Então, essas medidas, elas ajudam a prevenir acidentes, reduzir os afastamentos por problemas de saúde e ainda promovem uma cultura, né, de prevenção dentro das empresas. Então, um ambiente seguro também favorece a produtividade e o bem-estar de todos os envolvidos. Então, todo mundo sai ganhando. E aí, como eu falei, vou repetir sempre, né, a questão dos EPIs, os equipamentos de proteção individual, né, eles são os itens que cada trabalhador utiliza para se proteger de riscos específicos durante a execução de suas tarefas de trabalho, tá? Esses equipamentos servem como uma barreira entre o trabalhador e os perigos presentes no ambiente. Então, os capacetes vão proteger contra impacto, a luva vai evitar cortes, entre outros que a gente vai ver aqui mais para frente agora na aula, tá? Então, cada atividade vai exigir um EPI adequado. E não só o uso, tem que ser o uso correto, né? Vai ser essencial para que realmente esse EPI cumpra a sua função. Então, se você bota um capacete e não prende direito, se você bota um protetor em um ouvido só, né, você está fazendo o uso incorreto e está se expondo, né, aos riscos. Então, alguns EPIs que a gente tem, né, nas atividades florestais. Primeiro, a gente vai começar com a perneira, vai proteger a região das pernas contra picadas de animais peçonhentos, como cobras, escorpiões, que a gente pode encontrar na floresta, né? Também protege contra galhos, espinhos e objetos cortantes. Então, esse equipamento, ele é feito de um material resistente, né, como couro, lona. E a gente também tem a botina de segurança, então ela vai proteger os pés contra perfuração, contra impacto, contra torções, né? Pode conter biqueira de aço ou algo com maior resistência, tá? Então, os modelos impermeáveis são mais recomendados, né, para quando a gente for andar em áreas úmidas. Nas áreas alagadas, é bom a gente usar as galochas. A gente também tem as luvas de segurança, né? Vai proteger a parte das mãos contra o corte, perfuração, contato com plantas tóxicas, produtos químicos, e devem ser escolhidos conforme a atividade. Então, a gente pode ter a luva de couro, de vaqueta, de borracha. O material que a gente vai escolher vai depender de qual atividade que a gente está fazendo. A gente também tem os óculos de proteção, tá? Então, vai evitar lesões nos olhos causadas por partículas de suspensão, poeira, galhos e até mesmo os produtos químicos, perdão. Então, tem modelo com colocação lateral, tem modelo, né, que tem um design mais arrojado. Então, tem vários modelos para a gente escolher o nosso equipamento de proteção individual para os olhos. Tem também, né, o capacete de segurança, e aí vai proteger contra a queda dos galhos e impactos, né, nessa região da cabeça. Então, tem esse modelo com a jugular,
que prende aqui, né? Para a gente poder ter uma fixação melhor durante o trabalho. Você abaixar a cabeça, mexer a cabeça. E esse capacete não cair. A gente tem também o protetor auricular, então ele vai reduzir a exposição ao ruído das motosserras, das roçadeiras e outras máquinas florestais. E também tem dois tipos, pode ser do tipo plug, que é esse aqui, e do tipo concha, né, um tipo abafador. Então, a gente também tem que usar roupas de proteção e uniformes adequados. Então, feitos de tecidos resistentes, né, para minimizar cortes e riscos. A gente sabe que dependendo de onde a gente anda na área florestal, tem bastante plantas com espinhos, os galhos que podem também fazer cortes. E por a gente estar no meio do mato, é interessante também que essas roupas tenham uma cor visível, né, para facilitar a sua identificação no campo. Então, roupas também de manga longa, com proteção UV, é super importante, não só contra os raios solares, né, mas a manga longa também ajuda na questão dos insetos e de algumas plantas que podem ser urticantes. Falando de roupa também, né, a gente tem o colete reflexível. E aí ele é indispensável para os trabalhadores em áreas de tráfego de máquinas e veículos. Tá? Vai melhorar a visibilidade dos trabalhadores, diminuindo o risco de acidente, né? Esse laranja chamativo, esse amarelo chamativo. Tem a questão também do protetor solar e repelente, que embora não sejam, né, EPIs convencionais, eles são essenciais para a proteção contra a radiação e picadas de inseto, e eles devem ser, né, aplicados regularmente ao longo de todo o expediente. Temos também a sinalização de segurança, e aí ela é crucial para alertar os trabalhadores sobre os perigos e orientar a agir da melhor maneira. Então, sinais visuais, gráficos, como placas de avisos, de rotas, de evacuação, já ajudam a permitir, a prevenir acidentes e a guiar ações em situações de emergência. Então, pessoal, temos também os procedimentos de segurança, tá? São um conjunto de diretrizes e normas que são estabelecidas para orientar o comportamento dos trabalhadores nas diferentes situações operacionais do próprio trabalho. Então, esses procedimentos eles servem como um manual prático de conduta. Então, eles vão falar desde as rotinas diárias até algumas ações específicas em cenário de risco. Tá? Então, a adoção de instruções claras e padronizadas vai garantir que todos os colaboradores estejam cientes das práticas seguras a serem seguidas. Então, vai promover um ambiente de trabalho mais protegido. Então, pode fazer uma simulação. Então, aconteceu um problema, teve um risco, teve um acidente, uma simulação do que a gente faz durante, o que a gente faz depois, entraria nesses procedimentos de segurança, tá? Além disso, esses procedimentos eles vão auxiliar na prevenção de acidentes e orientar as atitudes corretas, como acabei de mencionar, né? E aí vai ter essa questão da resposta rápida, resposta eficaz, porque está todo mundo treinado, está todo mundo em sintonia e consciente desses procedimentos. E aí, falando, né, de treinamento, a gente tem que esse treinamento ele vai ser essencial, vai capacitar os funcionários também para identificação, prevenção e resposta, né, aos riscos ocupacionais. E aí, esse treinamento ele deve ser contínuo, né, desde o uso correto dos EPIs até a simulação de situações de emergência, como eu mencionei. E aí, quando esse treinamento ele é feito junto, né, com as campanhas de conscientização, vai fortalecer essa cultura, né, de segurança dentro da empresa, da organização, do que for. Então, se tem investimento em programas educativos estruturados e frequentes, né, essas empresas elas vão apresentar uma redução significativa nas taxas de acidente, além de promoverem, né, esse ambiente mais saudável, produtivo e colaborativo entre os profissionais
que é o que a gente busca, né, o objetivo da segurança do trabalho. E aí, outra coisa super importante, né? Até mesmo para gente que trabalha na área florestal, às vezes está em um lugar de difícil acesso, é, os primeiros socorros são essenciais, né? Vai compreender um conjunto de medidas imediatas, tá? Prestadas à vítima de um acidente ou um mal súbito, antes da chegada desse socorro especializado, que às vezes pode demorar. Então, essas ações elas são fundamentais para preservar a vida e evitar o agravamento do quadro clínico e reduzir as sequelas decorrentes do evento. Então, é importante que todos os trabalhadores, os colaboradores, né, tenham noções básicas de primeiros socorros, especialmente em ambientes de risco, como nos trabalhos florestais. Então, uma atuação rápida, correta, pode ser determinante para a estabilização do paciente e até mesmo, né, para salvar essa vida. E agora, falando um pouco mais direcionada, né, aos trabalhos das atividades florestais, vou passar um videozinho introdutório para gente. Depois a gente entra, né, com mais especificações da área. Florestal consiste em uma série de atividades que envolvem riscos tanto para a segurança dos trabalhadores quanto para o meio ambiente. Portanto, para um manejo florestal mais eficiente e seguro, é preciso planejar suas várias etapas. Descrever os riscos e a forma de se prevenir acidentes são procedimentos de segurança necessários. Uma das atividades do planejamento para a prevenção de riscos é o DDS, Diálogo Diário de Segurança. Trata-se de uma pequena reunião diária para orientar o grupo que é realizado antes de se iniciar o trabalho. Durante o DDS, citam-se regras e responsabilidades e busca-se conscientizar a equipe sobre riscos de acidentes e sobre impactos ambientais. Observar os procedimentos de segurança é fundamental, mas o trabalhador não está completamente seguro sem o EPI, Equipamento de Proteção Individual. Cada risco à saúde e integridade física exige um EPI específico. Por exemplo, abafadores auriculares para a proteção dos ouvidos, óculos e viseiras para a proteção dos olhos, capacetes para a cabeça, camisa com manga longa para os braços e luvas anti-corte para as mãos, calças para as pernas e botas com biqueira para os pés. Lembre-se, o EPI deve ser utilizado como item obrigatório em todas as etapas do manejo florestal. Além dos EPIs, é importante usar instrumentos, itens de segurança dos equipamentos e realizar a manutenção adequada das máquinas. Localização da floresta. Para as atividades em campo é necessário usar instrumentos de localização como o GPS e a bússola. O GPS é um sistema de posicionamento global com localização por satélite. Com ele, é possível coletar coordenadas geográficas para determinar um ponto e criar rotas, localizar árvores, marcar áreas de preservação permanente, estradas e ramais de acesso. A bússola também é usada para orientação geográfica e usada nas etapas de abertura de picadas e ou projeção de trilhas na floresta. Outro instrumento é o smartphone. Ele pode conter aplicativos de bússola e GPS, além de outros que auxiliam na produção florestal, como o aplicativo Cidades Florestais. Após o inventário florestal, licenciamento e a pré-exploração, segue-se a etapa exploração. Para essa etapa, o principal equipamento será a motosserra. Além do corte, ela é ainda empregada no teste do oco, corte de galhos e beneficiamento da madeira. Mas atenção! Para a posse e uso de uma motosserra, é preciso ter o Cadastro Técnico Federal, CTF, que deve ser feito no site do IBAMA. No aplicativo Cidades Florestais, você encontra um roteiro para realizar o cadastro. A motosserra é um equipamento perigoso e só deve ser utilizado por profissional treinado que utilize corretamente os equipamentos de proteção instalados nela, como o pino pega-corrente, freio da corrente e proteção da mão esquerda, proteção da mão direita. Não esqueça também que, para sua segurança, devem ser utilizados os EPIs de motosserrista, como o capacete com abafador auricular e viseira,
luvas anticorte, calça anticorte e bota com biqueira de aço. A limpeza da motosserra após o uso é importante para sua segurança e bom funcionamento. Deve-se desobstruir para as entradas e circulação de ar, além da tampa, grelha, filtro e refrigerador. O ideal é desmontar o equipamento toda vez que finalizar o seu uso no dia e principalmente antes de armazená-la. Para a derruba de árvores com a motosserra, é necessário tomar alguns cuidados, como abrir os caminhos de fuga, limpar o tronco e retirar obstáculos, além de utilizar a cunha que ajuda a direcionar a queda da árvore. A serraria portátil é outro equipamento utilizado para o beneficiamento da madeira. Ela pode ser transportada e montada dentro da floresta e serrar onde a árvore foi derrubada. Ela proporciona um bom acabamento e alto rendimento. Para seu uso, os principais EPIs são o capacete, óculos de proteção, luvas, calça comprida e bota, tanto para o operador como para o ajudante. Depois de serrada, a madeira precisa ser transportada. Nesta etapa, utiliza-se um trator agrícola com carroceria. Para o manejo florestal de pequena escala e de baixo impacto no Amazonas, a legislação permite o uso de máquinas com potência máxima de 85 cavalos. Para o melhor uso e aproveitamento de cada máquina, como o trator e a serraria portátil, verifique seu manual de uso e manutenção. É importante seguir o manual à risca para conservação e bom uso. E antes de iniciar a atividade, realize a checagem de condições do local da operação, as condições dos itens de segurança e das condições dos itens do trator, como pneus, óleo, combustíveis e mangueiras, se houver. Seguir essas dicas e sempre planejar as atividades de manejo florestal é ter a certeza de mais segurança, economia e o mínimo de impacto na floresta. Todos saem ganhando e o meio ambiente agradece. Então, pessoal, super interessante, né? Esse vídeo, como vocês puderam ver, ele está mais focado na parte da silvicultura. Então, quem não assistiu a aula de produção florestal, a gente tem aqui no canal do curso também tem uma aula que vai falar bastante sobre silvicultura, quem se sentiu um pouquinho perdido, tá? Aula de produção florestal. Então, vamos pensar em outros exemplos de riscos, tá? Então, a gente tem exposição contínua e prolongada às condições climáticas adversas. Então, a gente que fica em campo sabe, né? Sol intenso, chuva, vento, variações de temperatura. Tem também a questão das atividades serem realizadas em locais isolados e aí tem um difícil acesso, e aí tem uma comunicação limitada. Então, isso é a importância também de todo mundo estar ciente, capacitado sobre primeiros socorros, sobre procedimentos de segurança. Exigência de esforço físico intenso, né, com a necessidade de força muscular considerável para poder manusear as ferramentas, os insumos pesados, carregar muda, quando a gente está falando, né, de reflorestamento, e o uso de máquinas e equipamentos que têm um alto potencial de periculosidade, né? E aí o maior exemplo disso é a motosserra, que vai demandar, como no vídeo falou, né, esse treinamento específico e atenção redobrada quanto à segurança. E aí também falando, né, de reflorestamento, a gente tem diferentes desafios, né, na restauração ecológica, tá? A gente tem a restauração pode ser tanto feita em mangue quanto restinga ou floresta, e cada um desses ecossistemas vai possuir características ambientais específicas que influenciam diretamente os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção a serem adotadas, né? A gente tem que considerar cada peculiaridade de todas essas fitofisionomias que a gente tem aqui, né, na Mata Atlântica. Então, os manguezais, por exemplo, eles são ecossistemas costeiros com solo estável, saturado de água salobra e sujeitos à influência das marés. Então, a locomoção nessas áreas é extremamente dificultada, né, pelo substrato lodoso, e aí vai aumentar o risco de escorregamento, de quedas, de afundamento, né, de você ficar atolado na lama, literalmente. Além disso, a fauna local também pode representar um perigo, né? Porque tem os caranguejos,
insetos e até mesmo jacarés. Então, a gente tem a umidade constante, o calor, também favorecem, né, o surgimento de dermatites, micose, fadiga térmica. Então, olha quanta coisa a gente precisa pensar para a gente se prevenir, para a gente também estar nesses ambientes, fazendo nessa restauração ecológica, fazendo o bem, conservando o meio ambiente. E aí, um outro desafio para a segurança e para a logística no manguezal é transporte das ferramentas e insumos, né? Já que a salinidade, perdão, ela pode danificar os equipamentos, né? E o acesso é muitas vezes restrito, então vai depender da questão das marés também, por exemplo. E aí, para mitigar todos esses riscos que a gente está falando aqui, seria fundamental, né? O uso de equipamentos de proteção individual adequado, como bota, galocha de cano alto, roupas impermeáveis, luvas, além da adoção de passarelas temporárias, né? Geralmente elas são feitas com pallet de madeira. E treinamentos específicos em primeiros socorros e segurança nessas áreas alagadas. E aí, nas florestas, né, por sua vez, os desafios eles são outros, né? Tem uma vegetação muito densa, a presença de terrenos irregulares, tem uma umidade alta, vão criar um ambiente propício a acidentes, né, com ferramentas, com facão, com motosserra, e frequentemente utilizadas nas atividades de manejo e plantio. Então, a gente também tem a presença de animais peçonhentos, né? Todas as atividades do trabalho florestal. Então, serpentes, aranhas, escorpiões também vão representar um risco significativo. Além disso, o isolamento e a dificuldade de comunicação, né, em áreas extensas de mata fechada, podem acabar agravando em situações de emergência, né? Às vezes o celular, o rádio fica sem sinal, então isso é uma complicação, tá? A questão também do esforço físico exigido pelas atividades, somado ao transporte de mudas, de insumo, em terrenos inclinados, né, pode provocar uma exaustão, lesões musculares e acidentes. Então, a segurança vai exigir os EPIs, né, perneira, luva, capacete, colete, além da organização do trabalho em grupos, duplas, uso de rádios e treinamentos, né? Sempre treinamento, sempre orientação, antes de começar os trabalhos. Já falando um pouco agora das restingas, né, que são esses ecossistemas costeiros, de solo arenoso, tem uma vegetação diferenciada, vão apresentar outros tipos de risco, né? Apesar de ser aparentemente simples o ambiente, né, o solo fofo ele dificulta a locomoção, né, e pode causar entorses e quedas. A exposição prolongada ao sol, combinada com ventos fortes, aumenta o risco de queimadura, desidratação, insolação, exaustão térmica. Além disso, a vegetação, né, dificulta a visualização de animais enterrados, como cobras, insetos e até mesmo resíduos cortantes ou contaminantes que o ser humano acaba deixando, né, infelizmente. Então, nesse cenário, a prevenção vai envolver o uso de roupas leves, manga longa, chapéu, óculos escuro, protetor solar hidratação constante. Então, o que que eu quero trazer para vocês, né? Mangue, restinga e floresta, cada um tem seus desafios, suas dificuldades, mas, né, elas podem ser superadas se a gente fizer o trabalho da maneira correta, tá? Então, portanto, a segurança do trabalho nas atividades de restauração ecológica, ela vai exigir um planejamento cuidadoso, levando em consideração as especificidades de cada ambiente natural, o conhecimento técnico desses ecossistemas, né, aliado à capacitação das equipes, o uso correto dos EPIs, a adoção das estratégias preventivas, tudo isso vai ser essencial para garantir a integridade física dos trabalhadores juntamente com o sucesso, né, das ações de restauração. Então, investir em segurança do trabalho nesses contextos não é apenas uma exigência legal e ética, mas é também uma condição indispensável para a sustentabilidade
das iniciativas, né, de recuperação ambiental e de conservação do meio ambiente. Então, né, nós temos alguns riscos, né? Lembra que a gente classificou os riscos? Então, eu trouxe alguns riscos mais generalistas do reflorestamento, mas a gente também vai entrar um pouquinho mais em especificações um pouquinho mais na frente da aula. Então, a gente teria o risco físico, né, que são as atividades ao céu aberto, as intempéries, deslocamento pela área, mais a carga solar que a gente tem, né, que pode levar a desidratação, fadiga, resfriado e essa sobrecarga física, né? Então, a gente também tem o risco mecânico, né, o acidental, que pode ser a presença dos animais peçonhentos, as irregularidades do terreno, que podem causar quedas e tropeços, e o uso incorreto das ferramentas, né, que pode causar cortes e ferimentos. Já o risco ergonômico, né, seria a questão do esforço físico, mais a postura inadequada, que vai ter a sobrecarga física, né, e doenças. Já o risco biológico, né, a presença de mosquitos e vetores, zoonoses, doenças, ou até mesmo a presença de plantas urticantes, que tem essa reação alérgica. Agora, aprofundando um pouco mais na questão, né, de cada atividade, eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente poder analisar, tá? Então, seria a primeira atividade do primeiro exemplo, a aplicação de herbicida, né, que a gente tem a capina química. Então, vocês podem observar na foto. Tem uma mochila que a gente coloca nas costas, tem um aplicador e tem todo esse EPI que a gente precisa usar. Então, quais seriam os riscos dessa atividade? Contaminação química, a inalação desse herbicida, o contato dérmico e ocular, intoxicação, perdão, aguda ou crônica e até mesmo armazenamento inadequado de produtos. Então, todos esses riscos, eles são, caso tenha exposição. E como que a gente tem essa exposição? Se a gente usar incorretamente os EPIs, tá? Então, por isso eu sempre vou reforçar a importância do EPI. Então, outro exemplo que eu trouxe, né, a gente viu aqui, então, a roçada ou capina química, que é a aplicação de herbicida, e agora a gente vai analisar a roçada, que a gente poderia falar que é a capina mecanizada, tá? Então, a gente tem aqui também um trabalhador com todo o EPI certinho e aqui a roçadeira. Então, riscos, né, para essa atividade desse nosso exemplo, o esforço físico excessivo, picadas de animais peçonhentos, lesões musculares, postura inadequada e também possíveis cortes, tá, pessoal? E aí, agora, avaliando a atividade de plantio de muda. Então, os riscos, a gente tem lesão por esforço repetitivo, dores lombares por má postura, picadas de inseto e escorregões, né, em solo úmido ou em solo inclinado, em relevo inclinado, tá? Então, é, a atividade de plantio em áreas íngremes, né, ou de difícil acesso, que eu acabei de comentar. Relevo inclinado, então risco, né? Quedas em declive, escorregão no solo estável, exposição prolongada ao sol. E tem também a dificuldade de resgate em acidentes, tá, pessoal? Então, a gente tem também, nesse exemplo, a atividade de identificação e marcação das árvores matrizes para coleta de sementes. Então, tem risco de picada de inseto, de desorientação em campo, exposição ao calor e quedas, né, quando a gente vai subir para fazer a coleta e tudo mais. Então, geralmente aqui, ó, atividade, a coleta específica de coleta. A gente vai ter a queda de altura que a gente estava falando, impacto de galhos soltos, lesões por uso de ferramentas longas, como por exemplo, né, o podão, fadiga e desequilíbrio, cortes com ferramentas. Então, tudo isso entra como riscos para a atividade de coleta de sementes.
E aí a gente pensando um pouco na identificação de risco agora, trazendo exemplos, né, de dentro de viveiros florestais. A gente tem a atividade de preparo do substrato, então os riscos seriam inalação da poeira, contaminação por fungo, alguma reação alérgica, né, ou contato com a matéria em decomposição. E ainda falando sobre viveiros, né, a atividade de enchimento dos recipientes, que podem ser os tubetes ou as sacolas plásticas, né? A gente tem os riscos da má postura corporal, lombalgia, fadiga muscular, movimentos repetitivos. Então, tudo isso a gente avalia na segurança do trabalho. Ainda no viveiro, né, um exemplo de expedição e transporte das mudas, né, seja para o destino final, seja para fazer uma troca, né, de canteiro, seja para ir para a área de rustificação. Então, o risco seria a queda das bandejas ou carrinhos, podendo causar algum machucado, lesão na coluna, esmagamento pelo empilhamento inadequado, exposição ao sol e desidratação. E agora um pouquinho de exemplos da silvicultura, né? Então, a poda e desrama, tem aqui a motosserra, que a gente já falou bastante na aula. Então, pode ser queda de altura, corte com a ferramenta, queda de galho, ruído excessivo e fadiga também entra nessa lista. E ainda sobre a silvicultura, a gente tem esse exemplo, né, de preparo do solo, subsolagem, gradagem, aração. Tem os riscos de atropelamento por trator, ruído intenso, né, as poeiras e partículas, a vibração constante e exposição ao calor, que é um risco de 100%, né, das atividades da área florestal. Então, pessoal, quem lembrou de mais algum risco, quem quer fazer alguma outra colaboração com a aula, pode deixar nos comentários, pode falar comigo pessoalmente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Porque é muito difícil a gente encontrar artigos, publicações de segurança do trabalho específico para o reflorestamento, tá? Para a silvicultura, a gente tem bastante, né? Para o reflorestamento, a gente tem pouco. Para o reflorestamento, a restauração ecológica, mangue e restinga, a gente tem menos ainda. E aí, eu quero mostrar para vocês um documento que é o artigo que o Guilherme, vocês lembram do Guilherme, que deu uma palestra para gente sobre o mangue. Ele escreveu sobre as práticas de saúde, segurança e meio ambiente nas ações de restauração ecológica do manguezal. Então, esse foi um artigo que ele publicou, tá? Então, práticas de saúde, segurança e meio ambiente em um projeto de restauração florestal de manguezal na Baía de Guanabara. Então, tem 26 páginas, é uma leitura muito boa, muito completa, tá? Tem fotos e tudo mais. Então, eu vou colocar esse arquivo em PDF, no Drive que a gente está disponibilizando para vocês, da questão do curso. Então, o link do Drive está aqui na descrição desse vídeo. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Quem ficou muito interessado, pode procurar um curso técnico, a graduação, não tecnólogo, a pós-graduação, enfim. Seria muito interessante que vocês pudessem, né, é, seguir um pouco, se aprofundar melhor. Então, eu sempre tento trazer coisas para vocês, e influenciar sempre o estudo, seja na área ambiental ou não, porque a segurança do trabalho, como eu mencionei, é para todas as áreas. Então é isso e até a próxima aula.